Voltamos com o programa Médico da Família. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante. E sobre esse assunto e sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, eu converso hoje com a médica pneumologista, a doutora Andréa Cunha. André, a gente estava falando no último bloco sobre o narguilé, o narguilé. Ele é prejudicial? Ele é prejudicial. E qual que é o grande segredo? É porque algumas pessoas acreditam que ele é simplesmente uma fumacinha cheirosa, com sabor. Essa é a maquiagem dele. Porque na verdade tem nicotina, tem substâncias tóxicas. Então a pessoa troca uma roda de tereré, uma roda para bater papo, achando que por uma roda de narguilé. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem que é prejudicial também. Ele causa os mesmos riscos que, por exemplo, a pessoa fumar um cigarro? Também, e também é considerado uma porta de entrada, porque a pessoa vai ter a dependência instalada da nicotina ali. E a partir daí, além dela ter ali no narguilé o contato com as substâncias tóxicas, ela vai estar abrindo portas para entrar no cigarro. Então o narguilé pode causar dependência? Dependência. Tem nicotina e causa dependência. E qual que é a relação, vamos dizer assim, de números de cigarros e o uso de narguilé? Existe alguma coisa que dê para comparar mais ou menos? Então ele é um pouco difícil de estimar essa quantidade, daí ainda o risco dele, né? Porque não tem como se estimar muito quanto que está indo, quanto que está atingindo. Depende de quanto traga, de várias substâncias, de vários fatores. Mas ele é prejudicial e gera danos, e gera bronquites, e gera doenças também. Falando no narguilé, que eles geralmente têm um aroma, tem os cigarros com aroma. Eles são mais prejudiciais, são tão prejudiciais quanto os cigarros sem aroma? Tanto quanto, depende da quantidade de nicotina. O risco que a gente, como pneumologista ou como médico mesmo, fica muito preocupado é porque eles são atrativos para quem? Para os jovens, que estão iniciando as fases de descobertas, as fases de experimentações da vida e muitas vezes tem interesse porque tem cheiro, porque tem sabor, porque vai disfarçar o hálito e é um perigo justamente para essa classe. Ele é feito para atingir os jovens, atingir jovens, mulheres, então é perigoso. Então é uma estratégia da indústria do tabaco como ser uma porta de entrada, para facilitar? Perfeitamente, é uma estratégia de marketing. E quem não fuma? Quem convive com alguém que fuma? O chamado tabagista passivo, fumante passivo. Quais os riscos essa pessoa tem? O fumante passivo, ele tem os mesmos riscos de desenvolver as mesmas doenças do fumante ativo, só que de uma forma um pouco menor. Vai depender se ele está sendo passivo numa situação, um ambiente muito fechado. Então, uma esposa que é tabagista passiva porque o marido fuma no quarto. Aquele quarto fechado. Então, a gente pode considerar que a cada 4 cigarros que ele fuma, até 1 cigarro ela está fumando. É muita coisa. A relação é alta, então. Uma relação alta. Se o ambiente for maior e a pessoa não estiver fumando tanto, vai diminuindo, espaçando. Mas é uma pessoa que não está escolhendo aquilo ali e está susceptível a doenças como enfisema, bronquite, câncer. Nunca é tarde para parar de fumar. Nunca. Mas qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é querer. Se a pessoa decide parar de fumar, fica tudo mais fácil. Muitas vezes acontece das pessoas irem achando que o remédio, a medicação vai fazer um milagre. Não existe fórmula mágica. A medicação, ela vai ajudar a pessoa a passar por aquele momento de uma forma mais suave. Mas é muito importante a pessoa estar decidida a querer parar de fumar. Então esse é o primeiro passo, buscar ajuda, saber que existe ajuda. E nunca é tarde. Tenho pacientes de 70, 80 anos que começou a fumar aos 10 e consegue parar de fumar. Por quê? Porque decidiu que quer ter uma qualidade de vida, que quer deixar um exemplo legal para os netos, para os filhos, quer influenciar de uma forma positiva. E como que agem esses medicamentos no tratamento para quem quer parar de fumar? Então tem os medicamentos, tratamento farmacológico, que a gente fala, né? Que são medicações que elas basicamente vão agir da seguinte forma. Tem os receptores de nicotina, elas vão fazer de conta que é a nicotina.
ou se liga nesses receptores ou engana os receptores de alguma forma e vai diminuir o apetite do cérebro por nicotina. Então isso dá uma aliviada naquela vontade, naquela fissura pela nicotina. E existe, por exemplo, a reposição de nicotina, que a gente vai fazer através dos adesivos, das gomas de mascar, um desmame. Então, da nicotina do organismo, a pessoa vai parando aos poucos a nicotina. Como o cigarro tem 5.000 substâncias tóxicas, a nicotina é a que causa dependência, as outras é a que causa câncer, doenças. Então você vai retirando a nicotina devagar, mas a pessoa já está livre das demais coisas, das demais substâncias. Esse é o princípio da reposição. Então a gente costuma, conforme a dependência, associar um medicamento com outro. E quanto tempo dura esse tratamento? Em torno de 3 a 6 meses, algumas pessoas mais tempo. A gente considera ex-fumante a pessoa que parou de fumar há 1 ano. Por quê? Tem que ficar sempre atento. Como a bebida, o primeiro gole dá vontade de seguir, o cigarro também. Parou de fumar já tem 10 anos, vou experimentar, estou nervoso, vou fumar um. Pode reacender todos os receptores de nicotina e voltar de novo. E quais os benefícios surgem depois, a partir do momento que a pessoa para de fumar? Já são mais rápidos esses benefícios? A gente tem benefícios desde curto prazo até longo prazo. Então, a curto prazo, é gostoso de ouvir o paciente, a pessoa falando, olha, eu já sinto o cheiro melhor, eu tinha esse cheiro de cigarro, então o olfato melhora, a pessoa começa a sentir os perfumes, o paladar melhora, a pele, a mulher que é muito vaidosa, né? A pele já começa a melhorar. Começa a andar com menos cansaço, então o condicionamento físico melhora. E a médio e a longo prazo, quanto mais tempo longe do cigarro, a pessoa vai ficando mais parecido com um não fumante. Então, por exemplo, em 5 anos, é muito parecido, que em 5 anos sem o cigarro, que é o risco de ter um infarto, tanto para quem fuma quanto para quem não fuma. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai adquirindo saúde, o risco de disfunção erétil vai desaparecendo, né, que é a impotência, e outras doenças, todo esse risco vai diminuindo. Então só tem vantagem. Só tem a ganhar. O vereador Paulo Schiuf, ele é autor de um projeto de lei que proíbe, por exemplo, o uso de cigarro em locais públicos. Você acha que isso repercute de forma positiva para a prevenção? Muito, porque dessa forma as pessoas que não fumam são protegidas, né? Do tabagismo passivo. Hoje, o tabagista, ele se sente até um pouco limitado. Ele não pode fumar aqui, não pode fumar ali. Isso leva as pessoas a repensar o hábito. Por quê? Então, uma coisa que faz mal para mim, faz mal para o outro, eu já tenho que me excluir para fumar. Então, muitas pessoas procuram ajuda por isso, porque percebe que não pode fumar em qualquer local. Então, é uma proteção para quem não fuma e um alerta para quem está fumando repensar. Hoje eu observo que tem muitas pessoas que têm vergonha de fumar. É verdade. Se esconde lá no cantinho para fumar. Uma coisa que às vezes você ouve, principalmente de mulheres, né? Diz assim, eu não quero parar de fumar porque eu tenho medo de engordar. Isso é verdade? Se isso é verdade, como que a gente pode lidar com isso? Então, o que acontece é que o paladar vai melhorar, a pessoa vai sentir mais gosto dos alimentos. Tem que tomar muito cuidado para não trocar uma compulsão por outra, sair da compulsão do cigarro e entra na compulsão de alimentação. Então, tem que trocar um vício por um hábito saudável. É hora de começar a fazer uma atividade física. Deu vontade de fumar, não vai comer doce, chocolate. Né? Então tem que comer uma fruta, tomar um leite, tomar um suco, trocar por hábitos saudáveis. Se mudar a compulsão, vai engordar. Perfeito. Andréa, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que alguns fumantes que nos assistem estão tocados com isso e provavelmente vão tentar parar de fumar. Que bom. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434 ou 3044-7277. Se preferir, ligue no celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site
www.programamedicodafamilia.com.br. Gostaria de mandar um grande abraço à população da cidade de Corumbá. Tem muita gente lá que diz que está assistindo a gente e está gostando do programa. Muito obrigado. E desejo a todos um excelente final de semana e na segunda-feira eu volto com mais um programa Médico da Família. Até lá e um grande abraço.